Olá, meu nome é Rawane Farias e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu vou falar sobre séries, filmes e livros e também casos criminais e creepypastas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar para os seus amigos que também gostam do mesmo tipo de conteúdo. E estão preparados? Então, feche a porta, apague as luzes e se estiver sozinho, melhor ainda. Hoje eu vou falar sobre obsessão. Desde que nós. Você é a única pessoa que eu já. Desculpa, isso é esquisito. Eu não falo assim. É como se eu fosse desmoronar. Eu penso em você o tempo todo, Nick. Eu tento não pensar. Você está em todas as músicas que eu ouço. Você foi a única pessoa legal comigo. Quando eu me mudei pra cá, no começo eu achei que. Eu me dei conta de quem você é. E quando minha avó morreu, você me ligou. E mesmo quando eu não tinha nada a falar, a gente só ficou lá. Então eu digo pra mim mesmo, não fala nada. Ela é de boa demais pra você. E ela vai... Você vai perdê-la. Mas você deve saber que eu escolheria você acima de tudo. Talvez algumas pessoas se identifiquem com Bear. Afinal, quem nunca teve um crush que você nunca conseguiu se declarar? Ou quem nunca teve um crush que era seu amigo? Há uma certa identificação com o personagem no começo, onde você vê ele se declarando pra uma menina que você pensa ser aquela Nick que ele tanto tá falando. Então o baque vem. Aquela garota que tá olhando pra ele tão feliz, né? De estar escutando algo tão romântico, não é a Nick. É uma desconhecida. E como nós, ela achou aquele discurso fofo. Nossa, um cara que ama tão ardentemente, que acima de tudo ama a amada. Ama mesmo? No início do filme, eu acho que mostra ainda mais como o Bear não ama a Nick. Ele tá apaixonado pela Nick? Acho que sim, está. Ele tem uma obsessão pela Nick. Não tem como você amar profundamente uma pessoa que você mal conhece. Os adjetivos que ele mais usa pra Nick é sobre a gentileza dela. E o detalhe é que a Nick é gentil com todo mundo. No filme, mostra a Nick dando dinheiro pra uma pessoa em situação de rua e o Bear se toca. Não é só comigo que ela é gentil, é com as outras pessoas também. Eu não tenho chance. O amigo dele achou aquele discurso bizarro. Eu entendo. Ele tava gostando também da Nick, da forma dele, que ele é um babaca. Todo mundo sabe que o amigo do Barry é um babaca. E cria essa identificação, tipo, ué, por que ele tá sendo tão babaca com o amigo que tá se declarando? No início você fica se perguntando por quê. E no decorrer do filme, você descobre que ele e a Nick já tiveram um rolinho, se envolveram. E ele pensou que a Nick ficar com Bear seria para dar um troco nele, já que eles não estavam tendo nada sério. E eu fico pensando muito sobre como esse amigo também foi um babaca na história. Em todo momento que o Bear tentou se declarar para Nick, ele estava lá para atrapalhar. E querendo ou não, ele também contribuiu para a desgraça da Nick. Coitada. Todos os homens que estavam ali ao redor dela acabaram com ela. Mas eu não estou falando tirando a culpa do Bear, que o Bear é o maior culpado disso. A Nick é a vítima, e isso não tem como ninguém negar. Inclusive, falando sobre a Nick, eu vejo muitas pessoas criticando a atriz por falar que ela provavelmente tinha um crush no Bear.
Mas eu não vejo um mal nisso tudo, porque ela ter um crush no Bear não faz com que a dor dela seja inferiorizada. Eu acho que isso só aumenta o repertório porque mostra como isso é um relacionamento tóxico. Mostra como, mesmo você tendo um crush na pessoa, que essa pessoa pode fazer o que quiser com você. Não é porque a Nick tinha um crush nele que ele deveria ter todo o amor da Nick e ela não pode amar nada acima dele. Eu acho que isso é muito problemático. O pedido dele em si foi o problema do filme todo. I feel like you don't love me as much as I do. Like it's not mutual. Nisso tudo, eu penso muito como o Bear sempre esteve sozinho. Ele quis tanto a Nick, mas ele nunca teve a Nick. No começo, ele não tava falando com a Nick. Desde o começo ao fim, ele nunca teve a Nick. E ele ficou muito bravo quando ela falou, por favor, me mata. Tira esse sofrimento. Porque, nossa, é tão difícil assim me amar. Ai, como eu sou um coitadinho. Be so bad. What's so bad about being with me? I've never been with you, Bear. Coitadinho do Bear, né, minha gente? Coitadinho. Mas, enquanto eu assistia isso, eu escrevi algo. É difícil conjugar amor e liberdade, mas necessário, pois sem o consentimento da outra parte, não existe reciprocidade. E no que você pensa que existia alguém ali com você, um relacionamento, não havia ninguém além de você mesmo. E o Bear passou o filme todo tendo um relacionamento consigo mesmo. Eu acredito muito na teoria do filme em que o desejo do Bear fez com que os sentimentos dele se projetassem na Nick e ela virasse aquilo. Toda a Nick falsa, pra mim, era a obsessão do Bear sendo projetada nele mesmo. Ele pagando o preço pelas próprias ações. Porque se você é um adulto saudável, você vai tomar ações e decisões. E se você não tomar as suas ações e decisões, também vai ter consequências. Tomando ou não ações, você vai ter suas consequências. E essa foi a consequência dele. Ele não se declarou, ele não conseguiu se declarar, nem no último segundo que ela confrontou ele, realmente, tipo, você gosta de mim? E ele disse, não, a gente é amigo, certo? E no final ele teve que lidar com as próprias merdas. Você vai ter que lidar. Se você quiser fugir, tudo bem. Mas uma hora a conta chega. E quando a conta chegar, talvez seja cara demais. Como foi pro Bear. Eu espero que não nessa escala, mas é caro se você fica o tempo todo fugindo dos seus problemas. E o amor que o Bear desejou que a Nick sentisse consumiu a personagem. Não existia mais aquela Nick amorosa que fazia bem para as outras pessoas sem olhar quem. Sobrou só a garota que pensava no Bear. Por favor, me ame de volta. Eu preparei seu gato para você, mas poxa, eu nem sei por que eu fiz isso. O gato do Bear morreu. Eu vejo isso muito pela negligência dele. E ele em nenhum momento parou para pensar, nossa, eu deixei os remédios acessíveis e meu gato morreu. Logo, é minha culpa. Ele nunca se culpa por nada. É sempre a culpa do vendedor. Por que você vende isso? Por que isso? É sempre a culpa da outra pessoa. Nick, por que você é assim? Por favor, seja a Nick. Mas você escolheu que ela não fosse a Nick. Você escolheu que ela amasse você acima de tudo, acima dela mesma. Então, voltando, todas as ações têm consequências. E a escolha do Bear, do início ao fim, ele estava condenado por causa de si mesmo. Ele foi o próprio carrasco. E nisso tudo, só resta pensar como é doloroso você passar tanto tempo fora da sua pele, vendo e sendo controlada, em que a Nick, quando volta, ela só consegue chorar de desespero.
Ela pediu ajuda tantas vezes, ela deu tantos sinais que não era ela, que no final sobrou pra ela corpos. Provavelmente a vida dela tá acabada, que vão pensar que ela que fez tudo aquilo, e o Bear só se foi. Talvez, pra mim, a morte foi até gentil com o Bear. Foi um final gentil pra ele. Eu fico sempre pensando, até onde você deve ser punido? Até onde? Mas eu sinto que o final dele foi bom. Não foi um final ruim, mas ver o desespero que ela passou por tantas violações, que chega no final e você tá com pena, tipo, acaba com isso, pelo amor de Deus. Acaba. Eu quero ver o Bear se dando mal, quero. Mas eu quero ver a Nikki livre. Entende? Em nenhum momento o Bear pra pensar que a culpa é dele. Ela tá implorando, por favor, acaba com minha dor. E ele vai ver outra garota. Ai. Era pra você ter me beijado, né? Era pra eu ter beijado você. E pou, a Nikki aparece. Você, em todos os momentos que ele vai encontrar outra pessoa além da Nikki, você fica meio tenso, tipo, a Nikki vai aparecer aí, vai quebrar essa pessoa. E quando isso acontece, eu não senti satisfação nenhuma. Eu senti que deveria ter sido Bear. Mas ela fala, isso é culpa sua. Você desejou, e agora, você vai me ajudar. Você vai me ajudar. A Nikki e o Bear são personagens complexos. Eu entendo quem se identifique com o Bear, mas peço também para que assista o filme mais algumas vezes para saber o limiar entre você se identificar com o personagem, entender algumas coisas que ele faz, mas também perceber os erros dele. E ele tem muitos erros no filme todo. Amor e liberdade significa consentimento, e esse filme fala muito sobre a falta dele. E o amor não precisa consumir você. O amor precisa ser algo sem dependência. Caso você esteja passando por algo difícil, busque terapia, busque ajuda. Não seja um Bear, por favor. É sempre importante refletir sobre essas pautas, porque é algo que a gente vê muito na nossa sociedade. Pessoas que não aceitam a rejeição, pessoas que não sabem lidar com frustração. E caso você discorde de mim, pode deixar aqui nos comentários se você concorda comigo também. Vai ser muito bom conversar com vocês nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar. E eu vejo vocês no próximo vídeo.